Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão se juntando ao nosso primeiro webinar de Zorro Meio. Estou vendo aqui que já tem um pessoal entrando. Boa noite a todos. Pessoal, então só para situar vocês, tá? Esse webinar, a gente vai iniciar ele vai ser iniciado aqui. Sempre, vocês podem interagir no chat, tá? Vou mostrar para vocês também como fazer essas interações no chat a partir do momento que eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós vamos ter três co-organizadores que vão estar respondendo as perguntas de vocês aqui, sempre no chat. Então, vou mostrar para vocês como fazer essa interação. Estou vendo que o pessoal está entrando aí. Boa noite a todos. Primeiramente, né, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Luísa, sou especialista aqui de Zorro Meio e de ferramenta Workplace da Zorro Brasil. Nós estamos iniciando esse primeiro webinar. Vou apresentar aqui também quem são os nossos co-organizadores desse webinar, tá? Nós temos aqui hoje o Victor Souza Freitas como co-organizador, o Ricardo de Oliveira e o Cristiano Gonçalves. Eles vão estar aí respondendo as perguntas que vocês enviam no chat para a gente, tá? Eles vão estar interagindo com o pessoal no chat, enquanto nós temos a apresentação aqui. Nesse webinar de hoje, nós vamos simular a criação de uma conta de Zorro Meio. Vamos também mostrar ali como configurar essa conta. Então, todas as primeiras configurações que são necessárias para que o seu e-mail fique rodando, entregue e receba e-mails de forma segura. E vamos dar algumas dicas de segurança também, certo? Então, vou apresentar ali para vocês desde o início dessa criação até o e-mail estar completamente configurado a ponto de receber e enviar e-mails de forma segura. Beleza? Vou começar a transmitir aqui para vocês, então, a nossa apresentação. Primeiramente, quero mostrar para vocês que nesse ambiente aqui, no qual eu estou falando com vocês, vocês conseguem ver todos os usuários e conseguem também ver aqui o chat. Então, aqui em Q&A, vocês podem sempre interagir aqui e os nossos co-organizadores vão responder vocês por esse ambiente também. A gente vai, durante o webinar, lançar algumas pesquisas e elas também podem ser respondidas aqui no ambiente de pesquisas, certo? Então, vocês vão visualizar aí durante a interação. Vou compartilhar aqui agora o outro ambiente com vocês. Acredito que todos já estejam vendo a minha tela, né? Ou então ela já está carregando aí para vocês. Vou começar, então, falando um pouquinho sobre o Zorro Meio, tá? O que é esse software de Zorro Meio que a gente vai apresentar para vocês hoje? Primeiramente, a gente sabe que tem muitos usuários aqui que ainda não têm uma conta no Zorro Meio ou abriram uma conta ali no Zorro Meio e ainda não desenvolveram essa conta, não conseguiram configurar essa conta. Nós recebemos muitos chamados em relação a isso. E aí, por isso, a gente quer também que vocês respondam à pesquisa que vai ser lançada agora sobre esses usuários. Se vocês já têm essa conta de Zorro Meio, se vocês já abriram ela e já conseguiram configurar, ou se ainda não tem, se vocês estão conhecendo essa conta hoje e estão prontos para começar a configurar ela, certo? Primeiramente aqui, então, falar sobre o Zorro Meio para vocês. Ele não é apenas uma ferramenta de e-mail, né, como muitos devem conhecer. Ele é uma ferramenta que tem diversas outras funcionalidades, então a gente pode
tanto utilizar calendários, verificar ali a parte de contatos, criar notas e criar marcadores ali por dentro da mesma ferramenta, mas ela também funciona como um e-mail extremamente seguro, tá? Mais de 99% de entregabilidade. Então, nós temos diversas funcionalidades além do envio e recebimento de e-mails nesse software. A gente vai, então, lançar agora a segunda pesquisa, que é baseada para a gente conhecer mesmo vocês, tá? Para entender quais são as demandas. Se vocês, no momento, né, de abertura dessa conta Zorro Mail, vocês imaginavam realmente apenas usar o e-mail corporativo, né? Precisavam apenas de um endereço de e-mail para entrega e recebimento, ou se vocês já conheciam essas outras funcionalidades que são de gestão de rotina, que são funcionalidades de tarefa, de calendário, né, de agendamento de eventos, que existem também dentro desse software. Então, respondam a nossa pesquisa, não deixem de engajar. Basicamente, o Zorro Mail, então, ele é um software para e-mail, mas também com várias outras funcionalidades. A gente sempre deixa essa primeira pergunta aqui para entender também se vocês já conheciam a Zorro, né? A gente sabe que a Zorro é uma empresa recente aqui no Brasil e que por isso, né, e por se tratar de e-mail, que é algo que envolve muita segurança, muitas pessoas ainda não conhecem e ficam em dúvida e tendem a pesquisar bastante sobre nós antes de abrir uma conta de e-mail conosco. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês do que é a Zorro. A Zorro atualmente é uma empresa de mais de 25 anos. É uma empresa que foi fundada no Vale do Silício, mas foi levada para a Índia, onde tem a sua maior sede, e chegou aqui no Brasil se estabelecendo com mais força nos últimos 3 anos, para atender clientes brasileiros. Estamos atualmente em mais de 150 países e já desenvolvemos mais de 55 aplicativos. Então, a gente não fica ali só no software de e-mail, né? Apesar de sermos bastante conhecidos pelo software de e-mail aqui no Brasil, nós temos ali aplicativos de CRM, aplicativos para gestão de tickets de suporte, aplicativos para desenvolvimento de outros aplicativos, para gestão de pessoas. Então, temos ali uma vasta área que atendemos também com esses outros aplicativos. E o Zorro Mail é um desses softwares, certo? Atendemos atualmente mais de 80 milhões de usuários em todo o mundo. E para atendimento desse pessoal do Brasil e falantes de português de alguns outros países, então houve a necessidade de que a gente viesse para o Brasil. Nos estabelecemos aqui em Florianópolis. Vou passar para vocês, então, rapidamente um roteiro do que a gente vai ver hoje nesse webinar. Primeiramente, vamos entender ali como a gente faz esse processo de abertura de conta de e-mail. Posteriormente, a criação de usuários e de grupos. Então, nós vamos aprender ali como a gente cria um usuário, criar alguns usuários de teste, criar alguns grupos. Como adicionar e configurar o teu domínio na tua conta de Zorro Mail. Nesse tópico, a gente entende que temos diversos outros usuários que não vão comprar o domínio com a Zorro. A Zorro é também um fornecedor de domínio para a abertura dessa conta, certo? Para configurar ali nessa conta. Entretanto, não é necessário ter um domínio com a Zorro para abrir essa conta no Zorro Mail. Você pode utilizar o seu domínio que você já tem adquirido, o domínio que você já utiliza em um outro provedor de e-mail, ou até mesmo um domínio que você já tem um site que foi comprado, adquirido em outro ambiente, em outro provedor, para configurar aqui na Zorro. E aí, entendendo essa necessidade, hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar um domínio que foi comprado em um outro provedor para adicionar nessa conta. Posteriormente, vou apresentar para vocês, muito brevemente, as ferramentas do console do administrador. E aqui fiquem atentos, porque muito provavelmente mais para frente nós vamos ter um webinar também focado em ferramentas do console do administrador. Então, se você quer conhecer um pouco mais, né, dessa parte de administração da organização, fica aí ligado no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para que você tome conhecimento, né, assim que sair a divulgação desses próximos webinars.
Depois, vamos mostrar ali as principais configurações de segurança. Então, vou dar ali algumas dicas para vocês de como configurar alguns mecanismos de segurança dessa conta. Depois, vou apresentar para vocês também a parte de Workplace, que não é uma ferramenta, mas ela é um pacote de ferramentas que envolve o Zorro Mail e que envolve também toda uma gestão de comunicação, de automação de tarefas, de gestão de rotina de usuários, tá? E também pode ser adquirido junto com o Zorro Mail. Vou apresentar como entrar em contato com o nosso suporte, quais são os canais oficiais, e depois a gente vai fazer uma rápida sessão aqui de dúvidas e sugestões, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa ver aqui é como abrimos uma conta de e-mail. Vou ensinar vocês ali desde o início, porque eu entendo que tem pessoas que ainda não conseguiram abrir essa conta, que tiveram problemas na abertura dessa conta. Então, vou rapidamente aqui acessar uma nova página. Aqui, eu já tenho uma conta logada, então eu vou acessar aqui uma página de visitante. Então, entrei ali no meu navegador, não sei como encontrar a Zorro. Como é que eu vou encontrar essa empresa, esse ambiente de abertura de conta? Vou digitar aqui no meu navegador, na minha ferramenta de pesquisa, Zorro Mail Preços, e aí eu vou cair aqui na página do comercial. Né? Logo após os anúncios aqui, a gente vê que tem uma página de preços e edições do Zorro Mail. Então, acessei aqui esse ambiente. Eu tenho, nesse ambiente, já vou ter aqui 3 planos que são apresentados para mim. Vou ter o plano Mail Lite, que é o plano mais básico. Eu vou ter algumas funcionalidades nesse plano que também tenho no Mail Premium. Só que a grande diferença, na verdade, é a quantidade de gigas que vai ter disponibilidade dentro da sua caixa de entrada, tá? Por que a gente fala que é o grande diferencial? Porque muitos usuários veem a necessidade, né, de ter esses e-mails sempre salvos ali. São usuários que não querem exportar e-mail, não querem ter uma gestão de backup, eles não querem retirar esses e-mails dessa caixa de entrada. Então, para usuários que precisam manter esses e-mails sempre disponíveis dentro da plataforma, nós indicamos o Mail Premium, que é um serviço de e-mail com 50 GB por usuário. Lembrando que os preços do Zorro Mail, eles podem ser adquiridos anualmente ou mensal, e há uma diferença, mas também podem ser adquiridos, devem ser adquiridos por usuário. Então, se eu preciso adicionar 5 usuários, eu preciso comprar 5 licenças de e-mail. E esses valores apresentados aqui, eles são os valores da licença da conta de e-mail. E tenho aqui, além do Mail Lite e o Mail Premium, eu tenho o Workplace, que é não apenas um software de e-mail, mas um pacote de software de e-mail com diversas outras ferramentas, que no final desse webinar eu também vou apresentar para vocês. E aí você, né, vai se inscrever aqui, então eu vou tentar abrir essa conta, 15 dias gratuitamente. Aí aqui, nessa página, que vai aparecer aqui, ó, um formulário para registro desse usuário. Então, eu vou colocar aqui meu nome. Vou colocar um endereço de e-mail, né, que eu desejo abrir essa conta. E vou adicionar aqui uma senha. Uma dúvida que acontece muito aqui nesse ambiente e um erro que muita gente comete. Esse endereço de e-mail que eu acabei de colocar aqui, ele é um endereço de e-mail já existente.
Ou seja, é o meu endereço de e-mail pessoal, é um endereço de e-mail que eu já tenho em um outro provedor, eu tenho ele lá no Gmail, no Outlook, eu tenho ele lá na local web, eu já tenho esse e-mail ativo em algum local com uma caixa de entrada ativa. Por quê? Porque esse registro é só uma abertura de conta que vai enviar um código para esse e-mail que já está ativo, então para esse endereço de e-mail vai receber um código que você vai precisar colocar aqui para verificar a sua conta. Então, esse endereço de e-mail que você coloca aqui não é necessariamente, não precisa ser o endereço de e-mail que você vai utilizar na Zorro, mas sim um endereço de e-mail que você já tem ativo para verificar a sua conta. Clicou aqui em concordar com os termos de serviço e política de privacidade e você vai se inscrever. A partir do momento que eu me inscrevo nessa conta, o que vai aparecer para mim é isso aqui. Ele vai me dar essa opção de criar um endereço de e-mail baseado no seu próprio domínio ou no domínio público da Zorro. Então, eu posso ter essa mesma conta como analuisa@zorromail.com, mas posso ter também o meu domínio adquirido. Hoje a gente vai fazer essa demonstração baseada num domínio já foi adquirido previamente aqui no Registro BR. Então, vamos clicar aqui em proceder. Prontinho. Então, a página já carregou. E a gente vai ver aqui que a gente está, né, no nosso plano, de trial de e-mail premium. Eu estou aqui, né, começando os 15 dias de trial free. Posso também comprar esse plano ou qualquer um dos planos por aqui, por esse ambiente. Se eu clicar aqui, ele vai em comprar agora, ele vai me enviar para uma página de compra para o Zorro Store. Como eu não vou fazer o procedimento de compra agora, apenas de abertura de conta, eu vou clicar aqui em começar com 15 dias de teste gratuito. Vou clicar aqui para selecionar esse teste. E aí aqui eu já caio nessa página de configuração de domínio. Então, novamente, né? O que a gente precisa ter aqui? Primeiramente, para abrir a conta, escolher o plano que mais se encaixa nas suas necessidades, seja o Zorro Mail Lite, ou o Zorro Mail Premium, ou um plano Workplace. Ter em mãos um endereço de e-mail que já existe para que você possa verificar essa conta e estar com um domínio ativo e ter acesso à área de configuração desse domínio. O que é a área de configuração desse domínio, né? A área DNS. É um ambiente onde você vai comprovar para a Zorro que você tem a propriedade desse domínio e vai fazer apontamentos para ligar esse domínio com o teu e-mail da Zorro. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu já escolhi meu plano, já tive acesso aqui ao meu endereço de e-mail que está ativo, onde eu já verifiquei essa conta. E aí eu tenho também acesso ao ambiente do meu domínio. Então, aqui esse domínio foi comprado externo, tá? Ele foi comprado lá no Registro BR, que é um site seguro para compra de domínios. E nós vamos configurar hoje esse domínio aqui na minha conta. Então, eu posso clicar nesse domínio e aqui eu vou fazer o login no meu registro BR. Se eu já tenho aqui acesso à área de configuração DNS desse domínio, eu posso começar a adicionar esse domínio aqui dentro dessa conta. Então, vamos lá. A gente tem a possibilidade de comprar um domínio aqui também pela Zorro, tá? Mas eu vou mostrar para vocês com esse domínio já existente. Então, clicando aqui em adicionar agora, ele vai pedir que eu coloque esse domínio. Então, vou colocar esse domínio aqui. O domínio é o WebDEF. Copiei ele e vou colar ele aqui.
Vou colocar um nome da minha organização. Selecionar o tipo de indústria na qual eu opero. Então, vou colocar aqui o tipo da indústria e adicionar esse domínio nessa conta. Esse domínio já foi adicionado nessa conta e agora eu preciso verificar o domínio. Então, vamos continuar aqui. Vocês podem ver que é bem intuitivo. A gente tem aqui, até aqui ao lado uma linha do tempo que te mostra todos os passos que você precisa fazer para configurar essa conta. Então, clicando aqui em proceder para verificação do domínio, ele vai me levar para esse ambiente aonde eu tenho o código de verificação de domínio. O que é isso? Esse ambiente aqui, ele pede que eu comprove para a Zorro que eu sou dona desse domínio que eu acabei de adicionar. Então, é muito fácil esse procedimento, tá? É só copiar informações aqui do painel da Zorro e colar as informações lá na DNS do seu domínio. Então, vamos abrir aqui a DNS do meu domínio primeiramente. Vou separar aqui em duas abas que a gente possa visualizar as coisas acontecendo simultaneamente. E eu encontrei aqui a área DNS do meu domínio. Vou clicar aqui para configurar a zona DNS. Então, independente do ambiente que você esteja, se o seu domínio estiver em qualquer outro provedor, é esse o caminho que você vai ter que fazer. Você vai ter que encontrar esse domínio lá dentro, encontrar a área de DNS e clicar para configurar essa área. A gente vai adicionar uma nova entrada e aí a gente vem para cá para ler o que a Zorro está me pedindo para fazer. Então, eu preciso adicionar um registro no formato TXT. O nome do TXT ele vai ser um arroba ou vai ficar em branco. Isso vai depender do local onde você está colocando. Alguns provedores pedem que se insira o arroba e outros podem deixar em branco. Vai copiar esse código e vai apontar aqui dentro. Então, vamos lá. Tipo TXT, o nome. Aqui no registro BR não tem necessidade de colocar nenhuma informação, então a gente vai deixar em branco. E aqui no destino, eu vou colocar a verificação e vou clicar para adicionar. Uma vez que está adicionado, o meu registro já está aqui, e eu vou salvar essa alteração. Uma vez que essa alteração já está salva, nós vamos verificar esse registro. O que acontece aqui nesse momento? Essas verificações, tudo que você faz ali no seu domínio, todos os apontamentos que você vai fazer nessa zona DNS, eles podem demorar até 24 horas para que fiquem prontos. Então, ele demora até 24 horas para propagar. A gente vai verificar aqui se já propagou na rede. Então, vou clicar aqui para que verifique. Ele ainda não foi verificado. Eu vou atualizar a página aqui e aguardar um momentinho para ver se realmente não vai verificar ou se já vai estar verificada esse apontamento. Bom, aqui, em questão de 1 minuto, ele já verifica, geralmente, tá? Mas você pode ter que esperar até 24 horas para que isso aconteça. Então, nesse momento, a gente vai criar a tua conta. A gente vai criar o endereço de e-mail relacionado a esse domínio que você vai ter na Zorro. Vou colocar aqui, então, o endereço contato, arroba o domínio que eu acabei de inserir. E criei aqui o meu endereço de e-mail com Azul. Uma vez que o meu endereço de e-mail já foi criado, vou abrir aqui para vocês. Uma vez que esse endereço de e-mail já foi criado, ele já entrou aqui como um usuário, ou seja, ele já é uma caixa de entrada aqui na Zorro. Vamos dar uma olhadinha, então, em como é que a gente vai fazer para criar os nossos usuários e os nossos grupos.
Então, basicamente, depois de inserir o domínio e verificar ele, nós temos que fazer a criação dos usuários, que são todas as contas com caixas de entrada separadas da Zorro. Esses endereços de e-mail dos usuários, eles precisam ser criados de acordo com o domínio que acabou de ser adicionado na nossa conta e, posteriormente, os grupos também vão ser criados através desse domínio. Qual é a diferença de um usuário e um grupo? O usuário, ele é uma caixa de entrada separada que vai ter o seu endereço de e-mail específico. Um grupo, ele é apenas um endereço de e-mail sem caixa de entrada separada, então ele não vai consumir uma licença de usuário e vai apenas servir para que os usuários se comuniquem. Então, eu posso ter, por exemplo, 5 usuários, né, na minha conta, adicionados ali na minha conta, apenas 2 deles estarem inseridos dentro de um grupo. Então, se eu tenho, né, o usuário Maria e o usuário João, e os 2 estão inseridos dentro do meu grupo atendimento, toda vez que um usuário enviar e-mails para o grupo atendimento, a Maria e o João vão receber. Então, ele é como se fosse um endereço de e-mail coletivo que os usuários que estão adicionados no grupo podem utilizar para receber e enviar e-mails. Vamos, então, ver na prática como é que a gente faz a adição desses usuários e grupos. Vamos lá. Então, já tem aqui um usuário criado. Tem um novo usuário, é só clicar em adicionar usuário. Aqui vai ter o formulário de criação do usuário. Então, a gente pode criar aqui a usuária Maria. Vocês vão ver que quando eu tento adicionar esse usuário, automaticamente ele já me puxa uma sugestão, que é nome.sobrenome, mas eu quero deixar aqui apenas o nome dessa pessoa como o endereço de e-mail dela. Então, vai ficar maria, arroba, o meu domínio. Consigo criar uma senha para esse usuário, então vamos lá, vamos criar uma senha para ele. Vamos confirmar essa senha. E aqui eu tenho uma caixa que me dá a opção de forçar que esse usuário troque a senha no momento que ele fizer o primeiro login. Como eu não quero que a Maria troque a senha dela, eu vou desselecionar essa caixa e vou clicar em adicionar. Eu posso também colocar uma foto aqui. Nesse caso, nesse momento, eu não vou colocar, mas você pode colocar uma foto do seu usuário. E está aqui adicionada a Maria. Então, vou clicar aqui para adicionar agora um novo usuário, tá? Para ter mais de um aqui. Então, vou colocar aqui o João. Puxou novamente o padrão nome.sobrenome. Como eu quero só o nome, eu vou deixar aqui sem acento, né? Vou deixar aqui ele criado. Então, vou colocar a senha do João. Confirmar a senha e tirar aqui essa caixa para que o João não troque a senha dele no primeiro login. E vou adicionar. Pronto, esses usuários já estão adicionados aqui, já criei todos os usuários que eu gostaria. E agora, então, vamos prosseguir para a criação dos grupos. Vamos lá. Clico aqui em para a criação dos grupos. E cheguei aqui no ambiente de criação de grupo. O que eu posso fazer aqui nesse ambiente? Clicando aqui em criar, eu também posso importar, tá? Mas vou criar do zero aqui um grupo para que vocês vejam. Eu vou criar um meu grupo de vendas. Então, esses meus usuários são do setor de vendas. E colocando o nome vendas aqui, ele já puxa a sugestão de nome do grupo. Então, o nome desse grupo, o endereço de e-mail dele, vai ser vendas@webdef.com.br. Eu posso colocar uma descrição aqui para esse grupo ou não. Vou colocar aqui, então, grupo de vendedores. E aqui, nesse ambiente, eu consigo selecionar
para quem vai poder enviar e-mails para esse grupo. Então, eu posso ter um grupo de atendimento externo, onde eu seleciono aqui que todas as pessoas vão poder enviar e-mail para esse grupo, de membros da organização, então, onde todos os membros da minha organização, independente de estarem no grupo ou não, podem enviar e-mail para o grupo, para esse endereço. Posso criar aqui um grupo só de membros, então, apenas a Maria e o João vão poder enviar e-mails para o endereço do grupo, ou então apenas moderadores. E aí, como é que funciona isso? Por exemplo, se eu tenho, quero criar um grupo aqui de anúncios, para que o meu CEO, para que o meu gerente envie e-mails para todos os usuários. Eu crio um grupo onde apenas o moderador vai poder enviar e-mail para esse grupo, adiciono todos os meus usuários e adiciono apenas aquele perfil que eu quero que envie os e-mails como moderador. Então, ninguém vai poder enviar e-mail para esse grupo a não ser esse moderador. E aqui eu posso habilitar a ferramenta Streams, que é uma ferramenta de compartilhamento dentro do Zorro Mail, que é uma ferramenta de interação, de compartilhamento para esse grupo. Então, eu posso colocar ela sim ou não. Nesse momento, eu vou deixar sem, porque eu quero que ele seja só realmente um endereço de e-mail. Então, vou colocar aqui para todo mundo mandar e-mail para o meu grupo, né, já que é um grupo de vendas, e prosseguir aqui criando. Aí ele já me traz para o ambiente onde eu posso adicionar meus usuários. Clico aqui em adicionar. Aqui, selecionar usuários da organização. Então, vou colocar aqui o meu endereço, o João e a Maria. É só clicar em mais ADD. E se você quiser retirar alguém, é só clicar aqui em remover, tá? Muito fácil. Então, cliquei aqui para adicionar todos esses usuários. Clico em adicionar e prossigo aqui com a criação do grupo. Você pode ver aqui ó, que já me trouxe a parte de perfis, né, da função aqui da pessoa no grupo. Eu posso, então, por exemplo, deixar a Maria e o João como membros e vou colocar o meu perfil aqui como moderador desse grupo. Vou prosseguir aqui, então, criando. Aqui já está criado o meu grupo, então, né? Se eu clico no grupo, eu consigo ver detalhamento dele. Tenho aqui a quantidade de membros. O meu moderador ainda não veio para cá, né? Ele ainda está carregando, mas a quantidade de membros já está aqui, o nível de acesso que eu defini também já está aqui. Então, agora a gente vai prosseguir para a parte de mapeamento da DNS. Vou clicar aqui para que o Zorro Mail me leve para esse ambiente. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte de mapeamento na DNS. Então, a gente chegou na parte de configuração de domínio, né? A DNS é uma etapa, é um ambiente de configuração de domínio e é uma etapa que precisa ser configurada para que você envie e receba e-mails de forma segura dentro do seu, por dentro do seu domínio, utilizando o seu domínio dentro do Zorro Mail. Esses dados, é muito fácil de fazer essa configuração, porque é só copiar esses dados do lado do Zorro Mail e apontar eles dentro da sua página de gerenciamento de domínio com as devidas informações que são fornecidas pelo Zorro Mail. Para fazer isso, a gente vai precisar de 2 acessos, então. Primeiramente, a gente precisa estar logado no seu Zorro Mail como super administrador. Se você não está nessa etapa de conta, você precisa logar como super administrador lá no seu Zorro Mail. Se você já tem essa conta aberta, loga como super administrador, acessa o console do administrador e vai precisar também ter acesso à área de configuração DNS do seu domínio, que é aquele ambiente onde a gente já verificou ali o domínio no registro BR. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso na prática. Entramos aqui, né? Carregou aqui essa página de mapeamento na DNS. Eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente vai fazer esse mapeamento lá no registro BR. Vamos organizar aqui novamente, para que vocês possam ver as 2 páginas.
Então, cheguei aqui, ela já me fala várias coisas. Aqui você pode ver que o Zormeio já me falou que a minha DNS está lá no registro BR, já pediu para eu fazer login e achar a parte da DNS. E agora adicionar todos esses códigos que estão aqui abaixo. O tipo do registro, então, eu tenho dois tipos, tenho tipos X e TXT. Vou precisar colocar nome em só um dos registros. Esse daqui, lembrem-se que é em branco ou arroba, e no registro BR não precisa colocar o arroba. E aqui eu tenho o valor que eu vou copiar e colocar. Então, vamos lá. Clicando aqui em configurar a zona DNS, a gente vai, de novo, para uma nova entrada, vai selecionar o tipo. Então, nós temos aqui um tipo MX. O nome pode ficar em branco. A prioridade, então, a gente vai checar aqui no campo de prioridade, ó, tenho um MX com a prioridade 10, vamos apontar esse aqui primeiro, né? Então, copio e colo aqui e clico em adicionar. Adicionei o primeiro MX, a mesma coisa com os dois próximos, só vai mudar o código e a prioridade. Então, vou copiar esse MX, o nome em branco, a prioridade é 20, e vou colar esse código que está aqui nesse segundo. Adicionei, e agora vamos para esse terceiro registro aqui, que também é a mesma informação, né? Também tipo MX, nome em branco, a prioridade dessa vez é 50, e vamos adicionar o registro, esse nome do servidor de e-mail. Agora, a gente não tem mais entrada de modelo MX, estão vendo que eu tinha 3, a gente já adicionou as 3 aqui. Vamos passar, então, para as etapas de TXT. Bem tranquilo também, copia o código aqui, seleciona o modelo TXT, o nome em branco e o registro vai ser colado aqui e adicionado. Agora, a próxima etapa também TXT, só que a gente tem dois códigos, um que vai no nome e outro que vai como valor. Então, vamos lá. Copiar primeiro esse, colar aqui, e o segundo valor que a gente vai colar aqui, adicionar. Já estão adicionadas todas essas informações. Vou salvar, então, elas. E agora eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas. Então, nós temos aqui, vocês podem ver dois modelos, os MX e os TXT. MX são os apontamentos responsáveis pelo seu software receber e-mails naquele domínio. Então, se eu não tenho nenhum MX apontado no meu domínio, né, não fiz nenhum apontamento MX ali na minha DNS ainda, o que vai acontecer? Toda vez que uma pessoa tentar enviar e-mail para esses usuários que eu acabei de criar ali na etapa de criar usuários, nada vai acontecer, eu não vou receber nenhum e-mail. A mesma coisa aqui, referente ao SPF e ao DKIM, só que eles são responsáveis por fazer que você envie e-mails. Então, se eu não tenho um SPF e um DKIM, muito provavelmente, quando eu tentar entrar ali na conta dos meus usuários e tentar enviar e-mails, eles não vão ser recebidos pela pessoa com a qual eu estou tentando me comunicar. Ou então, eles vão cair como um spam, tá? É por isso que eu preciso fazer todos esses apontamentos para garantir o recebimento e a entrega de e-mails. Então, vamos lá. Eu já adicionei todas essas informações aqui, agora eu preciso verificar todos os registros. Lembrando que tudo o que você faz na DNS pode demorar até 24 horas para propagar. Então, não tem nenhum problema se algumas dessas etapas aqui não estiver verificada ainda, porque elas ainda têm bastante tempo aí para estar propagando na rede. Dei uma atualizada aqui, só para ver se ele vai verificar, e clico em verificar todos os registros. Aqui no meu domínio foi bem rápido, então todos os registros já saíram verificados, mas se tiver algum ali que não verificou, não tem problema. Dentro de 24 horas, ele muito provavelmente vai propagar. Então, já está tudo configurado aqui dentro, não preciso mais acessar o registro BR. Vamos voltar aqui para terminar a configuração da nossa conta. A próxima etapa é uma etapa de migração de e-mail.
vou proceder aqui só para explicar para vocês o que é uma migração de e-mail. A parte de migração de e-mail ela é responsável por trazer dados de um outro provedor que você já utilize para esse provedor. Então, se eu já tenho ali todo um histórico de e-mails lá, por exemplo, né, no Gmail, eu posso trazer todo esse histórico para cá, separado nas pastas, cada um na sua pastinha. Então, ele faz esse mapeamento de pastas e traz todos os seus e-mails para cá. Nós não vamos aprofundar nessa etapa, nesse momento, nós vamos aprofundar só na configuração básica do e-mail, mas fiquem atentos, porque vai sair um novo webinar, tá? Acredito que seja já o próximo webinar que nós vamos lançar sobre migração de e-mail. E aí a gente vai ilustrar para vocês como fazer todo esse procedimento nesse próximo webinar. Então, vamos lá. A gente não vai fazer essa parte de migração agora. Vou passar aqui para a próxima etapa. Essa etapa de transformar, né, a sua conta, de pegar a sua conta e te dar um acesso lá em uma outra conta via IMAP, via POP, que são protocolos de compartilhamento de e-mail, você tem todas as informações nesse ambiente. Então, se você precisa configurar, por exemplo, o seu Zorro Mail lá em um servidor de e-mail que você utiliza no seu celular, você pode fazer isso por aqui, tá? Mas não há necessidade, ele não é um pré-requisito para a utilização do e-mail. Então, nós vamos prosseguir para a próxima etapa. E aí, aqui ele já está me dizendo, né, que a minha conta está toda configurada. Lembrando que você não precisa utilizar o Zorro Mail ali naquela etapa anterior no seu celular em um outro provedor de e-mail. Nós temos o nosso aplicativo de Zorro Mail, que pode ser utilizado, então é só baixar o aplicativo Zorro Mail e Calendar, e aí você consegue utilizar essa conta lá por dentro do seu celular tranquilamente através desse app. E também temos um software de desktop, onde você pode baixar o aplicativo para ter aí no seu notebook, para ter na sua máquina e utilizar também via desktop, ok? Nesse ambiente aqui, o que ele está me pedindo, né? Eu posso ir para o meu inbox, posso ir para a minha caixa de entrada ou para o console do administrador. Então, agora, eu vou selecionar aqui para entrar na minha caixa de entrada, vou mostrar para vocês o layout do Zorro Mail. Aqui ele carregou para mim a informação. Posso passar aqui toda essa apresentação. Vou fechar aqui também algumas outras apresentações que o software quer me guiar, né? Vou passar essa parte desse guia. Isso aqui é para mostrar para vocês, basicamente, como é essa caixa de entrada do Zorro Mail, né? Eu já chegou aqui alguns e-mails de boas-vindas para mim, mas principalmente para a gente mostrar para vocês como acessa esse console do administrador. Então, eu acabei de criar a minha conta e eu quero continuar configurando ela. Aonde é que eu vou? Aqui, clicando na sua fotinho, na miniatura da sua foto de perfil, você vai ver que abre um pop-up aqui te mostrando as seguintes informações. Todas as informações aqui da tua conta, né? O teu user ID, o e-mail que você acabou de abrir, acesso à tua conta para sair e o console do administrador. Então, é nesse ambiente aqui que nós vamos. Primeiramente, falar para vocês que esse ambiente ele é acessado só por superadministradores e administradores da ferramenta. Então, esse aqui é um ambiente que os seus usuários comuns não vão ter acesso, tá? Nesse primeiro momento, a não ser que eles sejam adicionados por você como administradores, certo? Essa parte de ferramentas do console do administrador, nós vamos, então, mostrar para vocês rapidamente como funcionam essas ferramentas. Vou voltar aqui. Como funcionam essas ferramentas? Vou passar para vocês, então, cada um desses módulos, uma dessas funcionalidades, brevemente, para verificar em qual ambiente a gente faz o quê, né? Para que vocês tenham aptidão ali, tenham conhecimento do que é esse console do administrador. Então, vou dar uma passada, tá?
E depois nós vamos focar nas principais configurações de segurança que são recomendadas. Então, vamos lá. Entrei aqui no console do administrador, a primeira coisa que eu me deparo são os dashboards. Aqui, esses dashboards, eles estão todos limpos, né? Não há nenhuma informação ainda, porque eu ainda não comecei a utilizar meu Zorro Mail. Mas, a partir do momento que eu começar a utilizar, ele vai me trazer aqui vários relatórios, então, de tráfego, de armazenamento, relatórios aqui de usuários. E você tem aqui também uma parte de informações. Então, você tem aqui vários materiais, treinamentos, perguntas frequentes que você pode acessar por esse ambiente para conhecer mais do Zorro Mail. Aqui temos a parte de organização. Então, o segundo módulo é o módulo da organização e é o módulo onde você vai editar as informações da sua organização aqui dentro do Zorro Mail. Você pode ver que todas essas informações aqui, elas estavam apresentadas nesse dashboard. Então, por aqui nós podemos configurar toda essa parte. Podemos criar templates de boas-vindas para os nossos usuários, configurar assinaturas da organização, localização, selecionar aqui algumas opções de formato que já te vêm sugeridas, né? Ali quando você vai criar um nome e um endereço de e-mail desses usuários, customizar uma página de login e aqui também deletar essa organização. Vamos para a próxima parte aqui, então. A parte de domínios, a gente já viu que já está completamente configurada. Aqui no meu status, ele já está completo, mas se algum apontamento ainda não tivesse sido propagado, se algo tivesse acontecido durante a configuração do meu domínio, a gente também ia ver isso apontado aqui no status. Clicando nesse domínio e indo aqui para Email Configuration, a gente consegue ver também todas essas informações que foram apontadas. Então, eu tenho o MX, o SPF e o DKIM, que são as duas informações, os dois registros TXT, que a gente adicionou lá também, e o DMARC, que você pode configurar caso queira também receber relatórios ali sobre essas autenticações. O DMARC ele não é pré-requisito para o uso e a entregabilidade dos teus e-mails. Por isso, a gente não configurou ele ainda. Mas, se você clica aqui em mostrar a configuração TXT, você também pode configurar o seu DMARC lá na sua zona DNS, da mesma forma que esses outros apontamentos. Aqui, voltando para a parte de domínios, você pode, nos planos pagos da Zorro, adicionar até 30 domínios aqui dentro. Então, se você precisa gerenciar mais de um domínio, precisa criar usuários com mais de um domínio, você pode adicionar esses domínios aqui também, tá? Na parte de usuários, você vê aqui todos os usuários que a gente acabou de criar lá, você pode também criar novos usuários ou importar ou convidar eles aqui. E clicando no usuário, você tem, por exemplo, vou clicar aqui no João, você tem todas as informações que podem ser preenchidas desse usuário. Então, você tem aqui, né, a função desse usuário, posso mudar ele para administrador, para administrador customizado. Para super administrador eu não posso ainda, porque ele ainda não é um administrador. Lembrando que a Zorro é um software hierárquico, depois eu vou mostrar melhor isso para vocês. E por aqui também consigo ver uma informação que é importante, a parte de armazenamento desse usuário. Então, se você acredita que um usuário está quase ali atingindo a quantidade de armazenamento que tem na caixa dele, você pode verificar essa informação por aqui. Nesse ambiente também é o ambiente onde você atribui licenças e armazenamento adicional para esses usuários. Então, é só vir aqui, vai ter aqui as informações de adicional comprado, adicional que você adquiriu ali, e você vai conseguir adicionar aqui nesse ambiente para esse usuário. Então, vamos voltar aqui. Você vê várias informações nessa lista de usuários, né? Você vê qual foi o último momento de login desses usuários, se tem algum número de contato ou uma localização atribuída nesse usuário, e ver aqui o status, né? Se está ativo ou não. Uma outra informação que é importante referente aos usuários é sobre a criação de alias. O que é um alias, né? A gente se pergunta. Um alias é um endereço alternativo pelo qual esse usuário pode receber e enviar e-mails por dentro da caixa dele. Então, se o João, né,
é responsável ali por atendimento e você quer que o João receba e-mails de um endereço chamado atendimento@webdef.com.br, você pode simplesmente clicar aqui nos 3 pontinhos, adicionar e-mail alias e adicionar um alias aqui. Então, coloco aqui atendimento. Esse domínio aqui já está selecionado, então é só adicionar. E a partir do momento que esse alias está adicionado, o João vai passar a poder receber e enviar e-mails através desses 2 endereços de e-mail pela caixa de entrada dele. Então, essa é uma personalização de caixa de e-mail interessante para que vocês possam utilizar. Vamos então agora para a parte de grupos. Nesse ambiente da parte de grupos, a gente pode tanto criar grupos aqui, por aqui, quanto importar ou exportar grupos e também filtrar eles, tá? Por alguns status de grupos. Mas aqui a gente vê que clicando no grupo já aparece o detalhamento do grupo, já aparecem os usuários, tem aqui uma parte de anti-spam, de moderação, de algumas personalizações avançadas e de atividades recentes desse grupo também, que você pode ficar à vontade para consultar. Uma parte que é importante aqui do grupo é essa coluna de enviar e-mails usando o endereço do grupo. Ela já vem sempre configurada como não permitida e você pode permitir por aqui. Então, você aqui no console do administrador pode permitir. E aí, o que acontece quando eu permito? O meu usuário pode passar a enviar e-mails utilizando esse e-mail do grupo, lá por dentro da caixa de entrada dele normal. Então, se ele recebe um e-mail ali para o grupo vendas@webdf.com.br, ele pode responder utilizando esse mesmo endereço como remetente, certo? Vou voltar aqui, então, para a área de grupos. Aqui nós temos a parte de migração de dados, né? Como eu já falei, nós vamos ter um outro webinar que vai mostrar em detalhes isso, mas é só para mostrar que nesse ambiente é o ambiente onde nós gerenciamos essa migração, começamos a migração e vimos todos os detalhes salvos da migração também nessas 2 pastas. A parte de configurações de e-mail, nós podemos criar políticas de e-mail, podemos criar exportações de conta de e-mail, podemos tentar enviar esse e-mail novamente, fazer um roteamento de e-mail e também verificar aqui as configurações e ferramentas de configurações, que são todas aquelas informações necessárias para espelhar uma caixa de entrada da Zoho em uma outra caixa. Então, a gente tem acesso por aqui também, tá? A parte de segurança e a gente consegue também explorar. Eu vou passar por essa parte rapidamente e voltar nela depois, porque nós precisamos dar algumas dicas de segurança que vão ser apresentadas posteriormente. Então, nesse momento, eu vou deixar esse ambiente de lado, para depois a gente retornar com mais atenção. Nesse plano de e-mail premium, nós temos também o e-discovery, que é uma ferramenta de retenção backup de e-mail e por onde você pode abrir investigações. Então, se você adquirir ali o plano e-mail premium, você vai ter acesso a essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que não está disponível no plano Mail Lite e nem no Workplace Standard, mas saibam que ela existe e que em alguns planos você tem acesso a essa ferramenta. Ela é uma ferramenta bem importante para pessoas que têm uma necessidade de backup e de retenção de e-mails constante, certo? Aqui na parte de assinatura, nós temos sempre os detalhes do plano que a gente está inserido no momento. Então, a gente está aqui no Mail Premium, você pode ver os preços mensais ou anuais aqui dos nossos softwares e do nosso pacote de e-mail. Temos um ambiente para algumas outras para configurações em outros aplicativos. Então, por aqui a gente pode sincronizar contatos e por esse ambiente a gente pode gerenciar as integrações que são disponíveis para os nossos usuários e temos também a parte de relatórios. E aí ele vai abrir uma outra aba
onde vai te mostrar diversos relatórios que são possíveis de ser emitidos através aqui da Zorro. Então, aqui já tem o dashboard, vai ter relatórios favoritos, várias possibilidades de relatórios aqui, e auditoria de logs e logs de e-mail você também pode consultar nesse ambiente de relatórios. Então, vamos voltar aqui agora para a parte de segurança, que é a parte que mais nos interessa nesse momento, né? Lembrando que a gente quer deixar esse software de e-mail aí rodando da forma mais segura possível. Então, vamos lá. Aqui na parte de principais configurações de segurança, no que a gente vai focar, né? Questões de segurança que são necessárias para que você entre, faça login nessa conta, para que você gerencie ali restrições de IP, políticas de senha, gerenciamento de quarentena, algumas definições para controle de spam, e vou mostrar para vocês também, né? Primeiramente, um painel que te traz um score do quão segura está a sua conta aqui do Zorro Mail, baseado em todas as informações de segurança todos os protocolos de segurança que a gente recomenda que estejam configurados. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Nós já estamos aqui na nossa parte de segurança. Nesse ambiente, a gente vê, geralmente, um dashboard. Nesse momento, a gente não vai conseguir visualizá-lo, por causa do plano em que estamos inseridos. Nós estamos inseridos em um período de trial, então a gente não vai conseguir visualizar esse painel aqui. Mas ele traz sempre um score de quão segura está a sua conta, de 0 a 100, e te indica várias personalizações de segurança. Vamos então aqui para a parte de segurança, que a gente vai ver tudo que é indicado nesse painel, está logo aqui abaixo na parte de segurança e de spam control. Então, vamos nessa parte aqui de segurança para te mostrar o que pode ser feito, né? Quais são as opções. Primeiramente, a gente tem o TFA, que é um código para verificação. Então, toda vez que o seu usuário logar na conta de Zorro Mail dele, ele vai receber um código para verificar essa conta, para verificar esse login, se essa opção estiver ativa. Por aqui, eu consigo ativar o TFA para minha organização inteira. Então, se eu clico aqui, ele ativa. Vou colocar aqui a minha senha. E clicar em ativar. E aí, ela fica ativa para todas as minhas contas. Eu não vou logar agora, porque senão pode ser que saia da minha conta e peça para eu logar de novo com o TFA, tá? Mas, só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Aqui a gente pode fazer o gerenciamento de endereços de IP. Então, se eu quero que os meus usuários só utilizem o software da Zorro em determinado IP, aqui dentro do escritório, então eu adiciono o IP do escritório, eu posso adicionar essa restrição para todos os usuários, só para o superadministrador, para o administrador, ou apenas para usuários de perfil padrão. Então, eu posso fazer esse gerenciamento por aqui e posso simplesmente clicar em mais adicionar esse intervalo de IP, e clicando em adicionar, ele vai estar restringido. Os meus usuários não vão poder logar fora daquele IP. Uma coisa que acontece muito e que precisa prestar atenção nesse momento dessa configuração é se o seu IP não é dinâmico, porque um IP dinâmico, ele não vai, ele vai se alterar de tempo em tempo, e muito possivelmente daí o seu usuário não vai mais conseguir logar nessa conta. Então, se esse intervalo de IP é dinâmico e ele muda, o usuário vai perder o acesso a essa conta, e aí você vai precisar entrar em contato com o nosso suporte para que a gente libere esse acesso, tá? Então, fiquem atentos a essa informação. Uma outra informação que é importante aqui da parte de segurança, a parte de política de senha. Então, nesse ambiente aqui, a gente consegue determinar como vai ser configurada a senha dos usuários, se ela precisa ter qual é o número mínimo de caracteres, quantos caracteres especiais vai precisar, quantos caracteres numéricos vai precisar. Então, tudo isso você pode configurar por aqui, e também um período, né, um período no qual essa senha expira e o usuário precisa renovar. Você pode também clicar aqui para mandar sempre uma notificação para esse usuário de que a senha dele está expirando,
Essa parte é importante porque é importante renovar as nossas senhas, né? Isso já é um consenso geral, assim, de segurança, que de tempos em tempos é importante que se renove as senhas de acesso. Então, você pode fazer a configuração dessa senha, de validade dessa senha por aqui. Uma outra informação que é importante aqui na parte de segurança, né? O acesso da Zorro. Quem é administrador, quem é superadministrador, como é que eu altero isso? Então, todas essas informações vocês vão conseguir visualizar por aqui, nessa parte de funções e privilégios. E também sempre lembrar que a Zorro é hierárquico, então você não pode simplesmente tornar um usuário padrão para um superadministrador. Não tem como fazer isso. Você precisa primeiro adicionar ele como administrador para depois passar ele para superadministrador. Ele funciona como uma escada. Tenho aqui tanto os perfis de administrador e superadministrador, quanto também alguns administradores específicos. E aqui, por aqui você pode consultar o que cada um deles pode fazer. A gente tem sempre as descrições aqui do que cada um consegue fazer. Vamos agora para a parte de controle de spam, onde eu vou te dar algumas sugestões, né? A gente tem aqui sempre o processamento de spam. Aqui você pode ver que ele está completo, eu posso colocar ele baseado em um conteúdo, baseado em um remetente, em alguma especificidade do cabeçalho desse e-mail. Então, tem várias opções aqui de como eu vou processar o spam. E se você quer ativar a rejeição de spam no nível do nosso sistema, no sistema Zorro. Então, você pode habilitar ou desabilitar por aqui. Geralmente, ela vem já habilitada, tá? Aqui nós temos alertas que podem ser também configurados. E aqui algumas checagens de spam após a entrega, certo? Que também podem ser ativadas por esse ambiente. E aqui abaixo nós podemos ver vários ambientes de permissão ou bloqueio desses e-mails. Então, como é que funciona isso? Se eu preciso receber e-mail de uma pessoa e ela está sendo identificada pela Zorro como spam, eu posso colocar ela numa lista de permissão. Posso também colocar uma pessoa, um usuário do qual eu não quero mais receber e-mail, também numa lista de bloqueio. Então, eu tenho várias opções aqui de listas onde eu posso adicionar esses usuários, esses e-mails, esses domínios, e inclusive até aqui na parte de bloqueio eu consigo adicionar um TLD, que é o conteúdo que vem após o último ponto do seu e-mail. Então, se você tem um e-mail aí que é .com.br, pode colocar ali o .br. Caso algum domínio, algum TLD muito estranho esteja te enviando e-mail e você não queira mais receber e-mails dele. Então, posso fazer esse processamento sempre baseado em e-mail, em domínio, em endereço de IP, aqui na parte de bloqueio em TLD e em e-mails que foram recebidos, tá? Posso fazer toda essa parte aqui dos recebedores também. Consigo adicionar também em listas de confiança, e aí você me pergunta qual é a diferença, né, entre uma lista de confiança e uma lista de permissão. A gente tem sempre aqui explicado, tá? Por exemplo, na lista de confiança, independente desse usuário não ter nenhuma configuração de segurança, nenhum protocolo de segurança ativo, um SPF, um DKIM, você vai receber e-mails dele independente dessas configurações, e na lista de permissão, não. Na lista de permissão, você vai ter esses e-mails rejeitados, caso esse usuário não tenha realmente nenhuma dessas configurações de segurança, tá? Temos aqui também um ambiente de verificação de spam, onde você pode selecionar, né, nesse ambiente, o que o seu software vai fazer com esse e-mail que está sendo recebido sem os protocolos de segurança. Então, se alguém te mandou, né, um e-mail ali para um usuário seu, mas essa pessoa não tinha o SPF ali verificado dentro da conta dela, que nem a gente fez no nosso domínio anteriormente, o que o meu software vai fazer, né? Vai aplicar aqui, por exemplo, uma rejeição temporária, vai rejeitar permanentemente. Então, aqui na parte de SPF e DKIM, a gente recomenda pelo menos uma rejeição temporária, tá? Lembrando que aqui a parte de DMARC e DNSBL, eles já vêm configurados de acordo aqui com quarentena e rejeição permanente, para que, porque é o padrão do software
fazer essa verificação e mover para esses ambientes, tá? A rejeição permanente do DNS-BL é porque são e-mails geralmente colocados na blacklist, certo? E aqui a gente pode ver que no Demarc, a gente tá vendo aqui que tem uma opção de mover para quarentena, né? E você me pergunta onde é que fica essa quarentena? Se vai mover para quarentena, então vai mover para onde, né? Nós podemos observar que aqui tem uma parte de quarentena e acessando esse ambiente, a gente vai receber esses e-mails aqui. Então, e-mails que foram movidos para quarentena, eles vão ficar listados aqui e você vai poder selecionar se eles vão ser entregues ou rejeitados. E aí eles vão ficar nas devidas pastas aqui de e-mails entregues ou então de e-mails rejeitados. Você também vai poder exportar essa lista, então listas de e-mails exportados vão ficar nesse ambiente e você vai poder fazer todas essas configurações. Então, agora que a gente já deu todas essas dicas de segurança para você, que o seu e-mail já foi ali configurado, que você já está recebendo e entregando e-mails de forma segura, nós vamos mostrar para você um upgrade aqui, né, de conta de e-mail, que é relacionado ao plano Workplace. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, né, o plano Workplace. Aqui. Então, primeiramente, né, vou explicar para vocês como funciona e qual é a diferença. A gente adicionou ali uma conta de e-mail no Zorro Mail, que é apenas de e-mail. Então, nós temos ali o software para recebimento e envio de e-mail, temos ali tarefas, tem ali outras funcionalidades que podem ser utilizadas ali no e-mail, como calendário, mas também temos a parte de Workplace, que é um pacote de ferramentas que envolve várias outras funcionalidades, vários outros aplicativos, que pode ser adquirido também. Nesse pacote, ele também existe o software Zorro Mail. Você vai configurar ele da exata mesma forma em que ele foi configurado aqui nesse webinar, tá? Então, se você já assinou um pacote Workplace e está se perguntando ali, mas eu vou configurar então da mesma forma que está aqui, ou no plano Workplace as configurações são diferentes? Não. Ele acontece ali da exata mesma forma, só que no Workplace você tem algumas informações a mais, tá? Quais são esses softwares que a gente vê a mais ali, então, nessa parte de Workplace? Temos aqui o software de Meeting, que é o software que a gente está utilizando para fazer essa chamada agora. O Meeting, ele não é apenas um software desenvolvido para reuniões online. Ele também é para construção de webinars. Nesse webinar, você consegue adicionar ali pesquisas, organizadores, consegue adicionar mais usuários, consegue criar uma página de registro para esses usuários, mas também é possível utilizar ele apenas para uma reunião, né, rotineira ali do dia a dia, para fazer um daily com as pessoas da sua organização. Então, ele é uma ferramenta voltada realmente para reuniões corporativas. Temos o Zorro Click também, que é uma ferramenta de comunicação interna da empresa. No Zorro Click, você consegue criar chats, grupos de chats, consegue ali conversar com as pessoas rapidamente, consegue também ligar para essas pessoas rapidamente, conversar por chamada de vídeo, consegue enviar áudios. Então, ele é uma plataforma de comunicação muito interessante para você que precisa gerenciar essa comunicação, precisa de uma comunicação rápida na sua empresa. E é também um espaço onde você pode contar ali horas de trabalho, você pode adicionar ali status. Então, por exemplo, um usuário que saiu para o almoço, um usuário que saiu para um break ali da tarde, ele consegue adicionar um status diferenciado ali para que as pessoas entendam, né? É um ambiente de comunicação virtual num geral da empresa, para que as pessoas entendam em que momento essa pessoa está, se esse usuário está disponível para colaboração ou não. O Connect, ele é uma ferramenta que está disponível apenas no plano Workplace Professional. Então, ele é uma ferramenta a mais ali do plano Professional, que é uma intranet, onde você pode criar posts, onde você pode abrir fóruns de discussão, criar boards de tarefas. Então, ele é realmente uma intranet da empresa, onde
você pode fazer todas essas ações. E aí nós temos um pacote de 3 ferramentas que vêm inclusas também, que é o Show, o Zoho Sheets e o Zoho Writer. Como é que funciona, né? Eles são representantes ali de criação de slides, né? O Zoho Show. O Sheets, ele é um criador de planilhas e o Writer, ele é um criador de documentos escritos. O que é interessante dessas ferramentas que vêm ali também no plano Workplace é que elas são ferramentas focadas para colaboração. Então, elas são ferramentas que permitem a utilização simultânea de várias pessoas, a configuração, a edição de várias pessoas ali dentro desse software. E vocês podem, por exemplo, estar montando uma planilha com várias pessoas ao mesmo tempo ali. Pode também compartilhar e dar diferentes acessos para diferentes usuários. Então, usuários que só vão poder ver o conteúdo, usuários que vocês querem que compartilhem essa planilha ou editem essa planilha, esse documento. Então, todas elas são voltadas para colaboração e para trabalho em equipe. E o WorkDrive, que é o último aplicativo, que funciona como uma nuvem. Então, ele é um ambiente onde você vai ter um armazenamento separado dessa caixa de entrada ali do Zoho Mail, então ele não consome esse armazenamento do seu Zoho Mail, e vai ser um ambiente para você deixar todos os arquivos da sua empresa ali. Aí você pode criar links de compartilhamento externos, você pode, por exemplo, fazer upload e importar também de outras nuvens para o WorkDrive. São várias funcionalidades, é uma nuvem que fica acessível ali, e o melhor, né, de tudo isso é que todos esses aplicativos, eles estão integrados, né? Então, esse é o grande diferencial, que é uma plataforma que integra todas essas funcionalidades. Inclusive, a gente vai deixar uma pesquisa aqui no chat para que vocês respondam. Vamos lançar aqui uma pesquisa para que vocês nos sinalizem se vocês já conheciam o Zoho Workplace, que é esse pacote de e-mail com essas várias outras funcionalidades que eu acabei de apresentar, ou ainda não conheciam esse pacote de funcionalidades. Mas a parte interessante realmente do Zoho Workplace é que fica tudo integrado, né? Ele tem uma plataforma com uma URL própria que centraliza todas as ferramentas de trabalho que eu acabei de apresentar. Ele é também pensado para simplificar tarefas do dia a dia e para aproximar os usuários, né? Porque tem essa parte de ser um ambiente virtual altamente interativo e colaborativo. E ele, com certeza, potencializa a performance e a produtividade da sua equipe, porque ele otimiza todos esses processos e automatiza todas essas informações, todas essas ações que precisavam ser feitas em diversos softwares diferentes, agora você tem tudo em uma única página. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, qual é o grande diferencial, né, da parte do Zoho Workplace aqui. Vou mostrar para vocês, vou puxar aqui a minha página do Zoho Workplace para apresentar, então, para vocês verem a diferença na prática de como ele se distingue do Zoho Mail padrão. Vou abrir aqui a parte do inbox do Zoho Mail padrão. Então, você vê aqui que um Zoho Mail padrão, né, um Zoho Mail que é apenas a plataforma de e-mail, vai ter todas essas informações aqui, vai ter a tua caixa de entrada e os módulos aqui ao lado, né? No Zoho Workplace, essa plataforma, ela é configurada dessa maneira aqui. Então, você tem um dashboard grande com todas as informações recentes de todas essas aplicativos. Então, você vê aqui, ó, que já tem uma coisa aqui do Connect, já tem aqui do Writer, já tem aqui Bookmarks, já tem aqui a parte do Show também. Nesse ambiente, ele vai compilar atividades recentes de todas essas ferramentas do pacote. E aqui, por exemplo, então, acessando o e-mail, né? Eu vou mostrar para vocês que é muito fácil migrar entre essas plataformas, né, entre esses aplicativos,
Porque o grande diferencial dele é essa barrinha aqui, que fica na parte superior da sua tela, pela qual você pode simplesmente clicar e navegar entre todas esses aplicativos. Então, se eu preciso, né, estou aqui utilizando o Zorro Mail, preciso acessar alguma informação ou criar um novo documento, já venho aqui no Writer, já crio um documento aqui. É muito fácil transitar entre uma ferramenta e outra. Uma outra coisa que é interessante é essa barra aqui abaixo, que é a barra do clique. Então, você pode ver que se eu for aqui no clique, essa barra vai sumir, mas em qualquer outro ambiente eu consigo acessar essa barra para conversar com os meus usuários do clique, né, de forma mais integrada durante o uso dos outros aplicativos. Então, eu estou aqui usando o Zorro Mail, quero conversar com esse usuário aqui de suporte teste, vou mandar um olá aqui para ele. E ele já vai receber essa mensagem lá no clique dele, já vai me responder, a gente pode continuar interagindo por aqui, né? Aqui o robô da Zorro já está falando comigo também. Então, esse é o grande diferencial do Zorro Workplace, tá? E aí, quando você volta aqui para o Zorro Mail, você pode ver que não existe essa barra interativa entre entre todos os aplicativos. Então, esse ambiente, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, esse ambiente do Workplace, assim, um dos grandes diferenciais dele, né, é também a parte do armazenamento. A gente tem 2 tipos de armazenamento diferentes, né, como eu já tinha falado para vocês, que é o armazenamento de 30 GB do Workplace e, por exemplo, 10 GB ali de armazenamento do OneDrive. Então, de arquivos da empresa, você pode ter mais 10 GB ali acoplados dentro da sua nuvem. E temos também aí o Workplace profissional, que é realmente para pessoas, para usuários que necessitam de um uso de armazenamento muito maior. Então, a gente tem ali 100 GB de armazenamento no e-mail e 100 GB de armazenamento no OneDrive. Lembrando que você também sempre pode entrar em contato com o nosso pessoal de vendas, tem aqui embaixo o nosso e-mail, para também comprar armazenamentos adicionais. Então, se você precisa de mais armazenamento no seu plano, o nosso pessoal também está disponível para fazer ali esse meio campo ali, te auxiliar na aquisição desse armazenamento adicional, tá? Vou passar aqui, então. E, pessoal, a gente também gostaria de saber, né, o pessoal que ainda resistiu até agora aqui no webinar, que ainda está por aqui conhecendo a nossa plataforma, a gente gostaria de saber quais as informações, né, por quais motivos vocês migrariam para um plano Workplace, qual é a ferramenta ali de maior interesse. Então, deixa no chat se você se interessou por alguma ferramenta, e a gente também vai lançar uma pesquisa aqui para mapear os motivos que fariam vocês abrirem uma conta nessa plataforma, nesse plano do Workplace, dividido ali entre maior caixa de armazenamento, né, uma caixa de armazenamento maior com um armazenamento separado para arquivos, para o OneDrive, ou se vocês se interessaram também nessas funcionalidades integradas do espaço de trabalho virtual. Então, deixa aí a opinião de vocês, né? Não se esqueçam de responder essa pesquisa. Vamos lá, então, eu vou apresentar para vocês agora o nosso suporte, né? A gente já está chegando aqui ao final, a gente sabe que, muito possivelmente, vocês ainda têm algumas dúvidas que nós não sanamos aqui no webinar. Então, como é que a gente funciona, né, nessa parte de suporte da Zorro Brasil? Nós temos, atualmente, 2 canais oficiais de atendimento, que são o e-mail, suporte@zorrocorp.com, e o chat, que pode ser acessado por qualquer página da Zorro, tá? Então, é só entrar ali em qualquer uma dessas páginas da Zorro, a página de preços, a página de apresentação do Zorro Mail. Você vai ver
sempre visualizar uma parte de cookies à esquerda. Aceitando os cookies, você atualiza a página e vai aparecer o chat para que você entre em contato com os nossos especialistas. É sempre importante lembrar que são especialistas que vão estar te atendendo, você não vai ser atendido por um robô. E a gente vai estar conversando ali para entender o teu problema ou a tua dúvida. Então, fiquem à vontade para nos contatar. Nesse mesmo chat, onde vocês podem entrar em contato com o suporte, também podem selecionar a opção Fale com Vendas, para falar com algum dos nossos vendedores, conhecer a plataforma, solicitar ali informações e cotações. Então, fiquem à vontade para explorar também esse atendimento, que é 100% gratuito, humanizado, e está disponível no Brasil das 9 às 18 horas e fora do Brasil, em contato com a Índia, o atendimento em inglês 24 horas. Agora nós vamos, então, para a parte de dúvidas ou sugestões. Eu pedi aqui para o meu pessoal que está fazendo que está respondendo aqui as perguntas de vocês, para que eles separassem algumas dúvidas aqui que estão interessantes de comentar, né? Então, eu vou ler aqui algumas dúvidas. Por exemplo, eu estou vendo aqui no chat de vocês, vou selecionar aqui algumas dúvidas que são mais interessantes, tá? Estou vendo aqui no chat de vocês que teve uma pergunta. Deixa eu selecionar ela aqui. Aqui, ó. Teremos acesso ao vídeo gravado deste webinar? Seria útil para mostrar aos demais colegas aqui. Então, o nosso pessoal já estava respondendo aqui no chat, né? Se vocês precisarem acessar esse webinar depois aqui desse momento, nós vamos disponibilizar esse webinar lá no nosso canal do YouTube. Ele vai estar disponível. O nosso canal do YouTube é Zorro Brasil. E todos os webinars que nós iremos fazer a partir de agora sobre o Zorro Mail vão ficar disponibilizados lá. Então, pode ficar tranquilo que vai ter acesso a todo esse conteúdo depois. Teve aqui uma outra usuária, a Lila, que perguntou: queria saber como eu faço para criar um endereço de e-mail alternativo na minha conta. Essa pergunta é uma pergunta interessante, inclusive a gente já respondeu ali durante o webinar, né? Mas eu vou voltar aqui enfatizar essa criação do alias. O alias, ele funciona exatamente dessa forma, Lila. Ele funciona como um endereço alternativo para a sua conta de e-mail. Então, clicando ali na parte de usuários em criar alias, você consegue ter esse endereço alternativo caindo ali na mesma caixa de entrada na sua conta. Através da criação do alias, você consegue. E para um endereço de e-mail alternativo coletivo, você consegue também criando os grupos. Aqui, a gente tem mais uma pergunta aqui que foi do Edu Lana. O painel de setup do Zorro Mail que a Ana está mostrando é diferente do painel de administração da minha conta. Por quê? Então, várias situações podem ter acontecido para esse painel estar diferente, tá? Nós temos alguns tipos de assinatura que mostram esse painel de forma diferente, como, por exemplo, a assinatura do Zorro One, ela tem algumas restrições que você não pode realizar ali pelo painel de configuração do Zorro Mail, daí você vai precisar configurar lá no painel do Directory. Mas, para que a gente consiga entender o que está acontecendo com a tua conta, Edu, a gente precisa realmente verificar qual é a tua conta. Então, se você quiser realmente entender melhor ali o que está acontecendo com a tua conta, entre em contato com o suporte, que verificando o teu endereço de e-mail, verificando o ambiente que você está acessando, a gente pode te dar esse encaminhamento e te levar até esse painel para fazer essas configurações, beleza? Vamos ver aqui se teve mais perguntas, então. Aqui a gente tem uma outra pergunta aqui, ó. O meu Outlook tem baixado e-mails de spam, ao que parece. Mensagens que não foram bloqueadas pelo Zorro. O que falta configurar aqui?
Essa configuração, você consegue elaborar melhor ali, a gente vai conseguir elaborar melhor o que está faltando configurar nessa tua conta quando a gente verificar também essa conta. Então, entrando em contato com o suporte, nós podemos fazer uma sessão de acesso remoto para verificar ali o que está acontecendo nessa conta e também verificar por que esses spams continuam caindo na tua conta. O que é recomendado, né, para fazer de início numa situação dessa? Entrar ali na parte de processamento de spam e realmente fazer esses bloqueios. Então, bloquear ali o domínio dessa pessoa que está te enviando spam, ou o endereço de e-mail, ou até o conteúdo, né? A gente já pegou casos de pessoas que ficam recebendo o mesmo conteúdo, só que de diferentes endereços de e-mail. Então, aí, nesse caso, não adiantaria bloquear o endereço de e-mail, tem que bloquear pelo conteúdo. Então, a gente pode fazer nesse ambiente de processamento de spam toda essa parte de gerenciamento para verificar o que está faltando de configurar na tua conta, tá? Pessoal, eu estou vendo aqui que tiveram poucas perguntas. Vocês podem ficar à vontade, né? Como eu já disse, para enviar essas perguntas também para o e-mail do suporte ou para entrar em contato ali no chat a partir das 9 da manhã até as 18 horas com os nossos analistas de suporte. Eu quero, então, para encerrar essa sessão, agradecer a todos vocês que tiraram um tempo para vir aqui aprender sobre o Zorro Meio conosco, né? Quem conseguiu abrir a conta aqui junto comigo durante esse webinar ou vendo essa nossa conversa posteriormente no YouTube, quero te dar as boas-vindas, tá? Que você faça um ótimo uso do software Zorro Meio. A gente fica aí disponível com o nosso suporte para tirar demais dúvidas. E também fiquem atentos aos canais da Zorro, fiquem atentos ali às nossas redes sociais, porque os próximos webinars vão ser divulgados através das nossas redes sociais. Então, se você está afim aí de aprender um pouquinho mais sobre o Zorro Meio, sobre ferramentas de configuração, sobre migração, sobre funcionalidades, que é um overview da ferramenta, fique atento, porque a gente vai disponibilizar esse tipo de conteúdo em formato de webinar nos próximos meses, certo? Quero agradecer vocês, muito obrigada, uma boa noite a todos, até mais.